Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, no capítulo 149, todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Conversar com um amigo de um continente a outro com o auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim, também nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto, ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo, e ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre, ao falar aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Então, a gente tem aqui, a certeza, através dessa fala, através desse texto, e através dos atos de Jesus, que Ele jamais ia abandonar a gente. Ele prometeu isso. E se vocês têm uma fé em movimento, não precisa ver, basta sentir. Toda vez que a gente se liga com Deus, com Jesus, com Maria de Madalena, Francisco de Assis, as personalidades de seres que se desenvolveram, que são mais puros, que são bons de coração, que têm o desejo de fazer o bem, toda vez que a gente se liga com eles, não é que eles vão resolver o nosso problema. Eles não são gênio da lâmpada que esfrega e fala: eu tenho 3 desejos e eles vão resolver. Não é assim que funciona. Mas se eu estiver agoniada e falar: me acalma, deixa eu resolver, mas me acalma para que eu resolva essa situação. Me traga uma luz, me traga um discernimento, mostra para mim se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, porque às vezes a gente fica confuso e nessa confusão a gente escolhe o caminho errado, a gente faz escolhas que vão trazer mais sofrimento. Então, Senhor, seja feita a sua vontade, o meu Criador, que seja feita a sua vontade, não a minha. Quantas vezes eu fiz prece pedindo a Deus coisas que não eram para mim, e aí Ele me negava. E eu falava: será que Ele não escuta a minha prece? Será que Ele não está atento a essa filha aqui? Será que eu não mereço um pouquinho da atenção do meu Criador? E na verdade era uma porta fechada, porque ali eu não tenho que passar. Se eu passar ali eu vou me complicar, vai ficar pior. Tem pessoas que... Deixa eu tirar isso aqui que tá calor, gente. Tem pessoas que cometem erros e ao invés de consertar esses erros, vão lá e dão um jeito de piorar. Quando você vê, você fala assim: não tem como ficar pior. Pior que tem, que a gente é craque de fazer besteira. Como a gente faz besteira? Então a gente tem que estar atento às coisas que são não. Quando Deus fala não, quando Jesus fala não, é aquele momento que você tem que deixar aquilo de lado e falar: não, agora eu vou para outro, porque é muito não, Eu estava conversando com uma vizinha que eu tenho aqui, como se fosse uma filha. Falei para ela, a gente estava conversando sobre o rapaz que é Uber aqui próximo de nós. Poxa, o rapazinho, ele compra o carro, aí bate o carro, é assaltado com o carro. Agora foi enfrentar uma enchente, o carro ficou na enchente, fundiu o motor. Ou seja, está mostrando ali que aquilo não é para ele. Tudo que ele tenta fazer a respeito do carro dá errado. Então não é para ter, não é que não é para ter, para ele passear, para ele ter a família, mas para trabalhar. Vai acabar acontecendo algo muito grave com esse rapaz porque ele é teimoso. Os sinais estão aí, estão dizendo que não é para fazer isso, é para fazer outra coisa.
Provavelmente é para ele trabalhar numa empresa, provavelmente é para ele fazer alguma coisa ainda maior para ganhar mais, e ele tá ali quebrando a cabeça no lugar onde ele não tem que ficar. A gente faz essas coisas para relacionamento, a gente faz essas coisas em busca de serviço, a gente faz essas coisas em busca de comida, né? Coisa simples. O médico fala assim, não pode com açúcar. Aí você quer açúcar de tudo que é jeito. Você quer driblar Deus, você quer driblar o médico. Não, eu vou colocar só uma colherzinha. Não, eu vou colocar adoçante. Aí o adoçante, para ficar doce, coloca umas 10 colheres de adoçante. Né? Não, hoje eu tô com vontade de comer doce, mas olha, já tem uma semana que eu não como doce, então você fica driblando aquilo que você não pode. Chega um dado momento que você pode pedir de joelho nas suas orações que não vai ser atendido. E não é porque você não tem ligação direta com Deus, com Jesus, ou quem quer que seja que esteja no plano espiritual e que pode te ouvir sim. Quando você quer ouvir uma música, como eu estou ouvindo aqui, eu ligo o rádio. Se eu quiser ver notícia, que é difícil, né? Na televisão não, mas eu ligo na internet, eu vou pesquisar na internet uma notícia, né? Então se eu quiser ver o céu, eu abro a janela para eu poder ver o céu, que cor que ele tá. Então a gente consegue entrar em sintonia com aquilo que a gente deseja. Tem canais para isso. Então também tem canais para falar com Jesus, para falar com Deus, para falar com qualquer ser que esteja no plano espiritual, seja minha mãe que desencarnou, seja o meu marido, né? Seja meu filho que eu perdi. Era só um bebê, mas ele é um espírito, então se eu quiser conversar com ele eu consigo, tem canais para isso. Mas tem uma coisa chamada merecimento, tem uma coisa chamada ligação de coração, porque se for da boca para fora não chega. Eu posso fazer 10 mil vezes Ave Maria e Pai Nosso, se não for de coração não chega até eles. Eles não vão dar bola para palavras, os seres de outro patamar, né, que seja mais evoluído, para eles sentirem a gente, para eles saberem que a gente quer falar com eles, não é fácil, porque nós estamos aqui, eles estão aqui. Então nós é que temos que subir até eles. Já fez demais Jesus ter descido até nós. Era uma missão. Mas ele não é o gênio da lâmpada. Ele não vai ficar à nossa disposição 24 horas por dia. Ele vai ficar atento às nossas chamadas 24 horas por dia. E as nossas chamadas têm que ser feitas de coração. Uma prece breve, não precisa ser nada longa, com as necessidades, com os agradecimentos. Glorificar ele, porque ele não precisa nem pedir, nem agradecer, mas apenas lembrar dele. E ele vai entender a nossa linguagem quando ela é verdadeira. E ele vai atender às nossas necessidades se ele achar que deve fazer isso para o nosso bem. Nem sempre ele vai falar, não, a Patrícia me ligou aqui e pediu para ter mais saúde. Mas se eu der mais saúde para a Patrícia, ela vai continuar sendo arrogante. Então, a Patrícia tem que continuar doente para ela ser humilde. Eu não posso fazer a vontade da Patrícia. E por isso eu vou achar que Jesus não me ama, que Jesus não me atende? Não, ele está fazendo o que é certo. Se ele me der mais saúde, eu vou ser arrogante. Então, eu não posso ser arrogante, porque o arrogante está dentro do orgulho e do egoísmo, que são as duas chagas que vão me levar para o pior do espírito. Ele quer ver o meu melhor, então eu tenho que continuar humilde, então eu tenho que continuar doente para trabalhar isso. Então a gente tem que entender o porquê que a gente atravessa situações difíceis, trabalhar essas situações difíceis, pedir auxílio quando realmente o peso está grande, eles estão aí para nos atender, para nos ouvir, né? Desabafar com essas equipes, com o nosso anjo de guarda. Gabriel que eu diga, coitado, né? Aqui o peso para ele deve ser toneladas. Eu tenho 72 quilos de carne, osso e gordura, mas o peso que o Gabriel coloca na mão dele deve ser de tonelada. Porque muitas vezes eu deito no colo dele e falo, me ajuda, meu anjo, me ajuda. O negócio está pesado para mim. E ele ajuda a carregar o peso, mas ele não vai resolver para mim. Ele não vai desfazer do meu peso, porque aquele peso é necessário. Então ele vai me ajudar a carregar, ele vai me dar suporte, ele vai dar uma rodinha, para que eu possa continuar ali carregando meu peso. Então é assim que as coisas funcionam. Todos os dias nós temos como entrar em sintonia com o plano maior, chegar a falar com eles, pedir, louvar, agradecer, exaltar, e eles vão nos ouvir. Agora, atender, fazer o que a gente quer, nem sempre, e nem por isso falta amor. Às vezes, justamente porque ama, é que eles não deixam as coisas acontecerem como nós queremos.
Então, que a gente tenha essa fé, que a gente tenha essa certeza de que a comunicação com o plano espiritual, ela acontece. Porém, também não pode ser em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque a gente fala assim, posso rezar em qualquer lugar, no banheiro, no quintal, na rua, dentro de um ônibus? Posso. Eu posso orar em qualquer lugar, né? Mas tem pessoas que acham que orar e comunicação é a mesma coisa, né? Se comunicar com alguém que está no plano espiritual, tem que ter um lugar equilibrado, um lugar onde as pessoas estudam sobre isso, onde existe uma disciplina, porque eu não posso chegar no meio da rua e falar, eu quero me comunicar agora com meu marido aqui no meio da rua. Olha, Edson, vamos. Você tá vendo passarinho azul naquela árvore e tal? Quem estiver passando vai pensar o que de mim? Assim como aconteceu com o Divaldo, quando ele chegou no serviço dele, começou a conversar com os mortos que viviam no cartório onde ele trabalhava. E para ele nunca viu diferença entre o encarnado e o desencarnado. Ele enxergava da mesma forma. E os colegas de trabalho dele falaram assim, olha, eu vou fazer o seguinte, quando for alguém que a gente enxerga, a gente fala para você assim, você pode atender. Mas se a gente não enxergar, você não vai atender não, porque você está falando com gente que já morreu. Aí quem olha, pensa, é doido. E se você não tiver o mínimo de estudo, de envolvimento, né, e seriedade nesses estudos espírita, realmente você fica doido. Quantos de nós não passam por aí pelos faróis da vida e vê o mendigo na rua gritando, esbravejando, brigando, ou rindo, cantando, e você olha do lado, não tem ninguém, cara. Ele tá vendo, mas ele não tem a doutrinação daquilo, ele não tem a disciplina daquilo, então ele se comunica em qualquer lugar, fica doido, né? Então nós podemos ter ligações através de prece com o plano espiritual, sim. Comunicações, tem que ter o lugar certo para isso. Casa espírita, uma igreja, né? Locais onde há uma disciplina e uma proteção, tanto para quem está no plano espiritual como para quem está aqui. A gente não pode sair comunicando assim em qualquer lugar, não. Existem as comunicações durante o sono, que é supervisionada pelo plano espiritual. É diferente do que, por exemplo, eu estar aqui agora na minha cozinha, né? Estou fazendo leitura, de repente eu olho para a porta e... Ai, tudo bem? Dona Maria, como é que você tá? Você tá bem? Aí eu tô conversando com vocês e tô lá, conversando com a Dona Maria. Aí eu mostro para vocês a porta, não tem ninguém. O que vocês vão pensar de mim? Né? Mas e o espírita que vê? O espírita que vê tem que ser doutrinado também, porque ele tem que ver no lugar certo. Ele não pode sair vendo em tudo que é lugar. Ele não pode ouvir em tudo que é lugar. Intuição a gente vai ter. Nosso anjo de guarda, né, ele vai intuir. Mas é diferente. O anjo de guarda, ele é para isso mesmo. Sabe aquele momento que você está na dúvida? Eu vou tomar café com leite ou eu vou tomar Coca-Cola? O café com leite ele vai me prejudicar menos, porque o médico falou que a Coca-Cola dá problema gástrico. O café com leite também dá, mas ele é menos. Aí vem aquele assopro e fala, vai no café com leite. Aquela dúvida, quando você tem dúvida e de repente aparece aquela solução, aquele ímpeto de resolver, aquilo ali é um toquezinho do anjo de guarda. A gente sabe que ele intui a gente para que a gente resolva uma situação. Mas ele não vai resolver por nós, ele vai intuir e vai do seu livre-arbítrio escolher sim ou não aquilo que ele está dizendo. Se der certo, sorte para você. Se der errado, é você, porque foi você que aceitou a intuição. A gente nunca vai poder culpar o anjo de guarda ou culpar quem quer que seja da nossa sorte. Porque tudo que a gente fizer, nós tivemos um livre-arbítrio. Nós podemos dizer sim ou não, independente do que vem aqui no nosso ouvido. As nossas escolhas, nós somos livres para fazer, mas nós somos escravos daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente escolheu. E isso não é ninguém que vai colher por nós, somos nós, seja o anjo de guarda ou não seja o anjo de guarda. Se a escolha for feita mediante uma intuição e a gente aceitou, somos nós. O drogado, a pessoa que se droga, que bebe, a culpa não é do amigo dele que levou a bebida. A culpa é do cara que bebeu. Ele podia tanto ter bebido como não, ele escolheu beber. Então é isso, na nossa vida sempre a gente é que vai ser o precursor, vai ser, né, o causador das nossas alegrias, das nossas tristezas. Mesmo que venha de intuição do mais alto, elevado padrão, né, de espírito ou não. Nós é que escolhemos se vamos aceitar ou não aquelas intuições. Então a gente tem que estar sempre estudando,
para poder entender se aquelas intuições realmente estão vindo do plano espiritual mais superior ou se está vindo de algum inferior, sentir a energia, se ela é boa, se ela é ruim. Então, estudando, doutrinando o nosso espírito, fica mais fácil. Quando a gente chega perto do fogo, a gente não sente, né, que é aquele calor do fogo, porque desde pequenininho a gente foi acostumado com isso, com o quente e com o frio. A gente foi doutrinando o nosso corpo para entender, o corpo entender o que é quente e o que é frio. O nosso espírito também precisa saber o que é bom e o que é ruim. A energia boa e a energia ruim. Mas para isso a gente tem que doutrinar, a gente tem que estudar, tem que trabalhar esse espírito. Como eu sempre falo, é uma pena que as escolas regulares não trabalham a questão espiritual. E as igrejas, os centros espíritas, eles às vezes deixam a desejar nessa parte de envolvimento do plano encarnado e desencarnado. As crianças estudam sobre Jesus, sobre a origem do planeta, estudam sobre os planetas, galáxias, vida após a morte, no caso do espírita, né? Mas não estuda essa ligação dos espíritos, precisa doutrinar a criança desde pequena, ela sentir quando tem um espírito bom e um ruim por perto, para que ela se defenda do ruim, para que ela não aceite as intuições do ruim, como a gente se defende do calor de um fogo. Então, nós temos essa sintonia o tempo todo, seja com os bons ou com os ruins. E é interessante que a criança venha aprender desde pequenininho, né, quando é uma energia boa, quando é uma energia ruim. E trabalhar ainda mais isso sempre dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, que ela se fortifique enquanto espírito, que ela não venha lá na frente, né, com essa conversa que a gente escuta geralmente, né? Será que Deus não está me ouvindo? Ela precisa entender que Deus ouve, Ele realiza, e se Ele não fizer aquilo que tanto a gente deseja, é porque não é para o nosso bem. Então Ele é Pai, Ele é justo, Ele é bom. E Jesus não é diferente. Como Filho de Deus, nosso irmão, Ele está na nossa vida o tempo todo. Ele veio para isso e Ele ficou. Jesus não vai voltar. Ele nunca saiu daqui. Ele está no nosso coração. Os ensinamentos dele estão aí para a gente aprender. Ele deixou um legado. Então vamos colocar Jesus na ativa, na nossa vida. Acredite, Ele está com a gente.